Circle of Inevitability, capítulo 315. Termiboros ansioso. Que coincidência! Lumian sabia que não deveria considerar isso mera coincidência. Não foi como quando ele resgatou Jena. Lumian seguiu a trilha obstinadamente. A presença de Monette, com um monóculo no olho, despertou a cautela de Lumian. Ele esboçou um sorriso e respondeu, de fato. Que coincidência! Com uma mão casualmente enfiada no bolso, Lumian desempenhou seu papel, fingindo prender as velas e os materiais na superfície da pedra. A intenção era transmitir que o ritual estava completo e que ele poderia partir quando quisesse. Não havia nada de valor para saquear ou destruir. Monette ajustou seu monóculo e, com um aceno de mão, ofereceu um sorriso de despedida. Vejo você na superfície. E assim, ele se retirou, seus passos desaparecendo nas profundezas. Lumian foi pego de surpresa. Ele vai embora assim mesmo? Poderia realmente ter sido uma coincidência? A julgar pela familiaridade de Monette com o submundo Traer, é evidente que ele atravessou essas passagens inúmeras vezes. No entanto, esse nível de familiaridade deveria tê-lo ensinado que invadir um local bem iluminado em meio à escuridão poderia facilmente desencadear um conflito. O senso comum dita que a presença de um estranho justifica a observação cautelosa para qualquer abordagem. A aparição abrupta e indiferente pareceu estranha. Ele realmente possui tanta confiança em suas proezas? Não pode ser só para me assustar. Enquanto os pensamentos de Lumian corriam, ele desviou o olhar da entrada da caverna para as velas e materiais cuidadosamente dispostos nas rochas. Surgiu a questão de persistir ou não com o ritual de bênção. Naquele instante, a voz de Termiboros reverberou dentro dele: é melhor você ir para outro lugar. Os sentidos de Lumian formigaram, captando uma nota de desconforto no tom de Termiboros. Era sutil, quase evasivo, fazendo Lumian duvidar de seu julgamento. Esta foi a primeira vez que Lumian percebeu flutuações emocionais neste anjo da inevitabilidade. Em interações anteriores, não importa o quanto Lumian o provocasse, Termiboros apenas mantinha silêncio. Com o coração acelerado, Lumian deixou escapar: essa pessoa é realmente perigosa? Isso confirmou o palpite de Lumian. O anjo percebeu um problema iminente através das cordas do destino, uma situação difícil que poderia colocar em risco sua própria essência. Por que um indivíduo aparentemente menos formidável desencadeia tal desconforto? Qual é a motivação dele? Lumian continuou. Termiboros voltou à sua profundidade habitual enquanto entoava: estou selado. Só consigo perceber o mundo exterior através de você, então me faltam informações amplas. Para descobrir as respostas a essas perguntas, o selo deve primeiro ser enfraquecido. Eu pareço um idiota para você? Eu até suspeito que sua ansiedade e preocupação podem ser falsificadas para exercer pressão e intimidar. Mas dada a conduta anterior de Termiboros, mesmo que não houvesse progresso, tais intenções abertas não deveriam ter sido reveladas tão rapidamente. A aparição de Monette foi de fato estranhamente coincidente, suas ações envoltas em bizarrice inexplicável. Se possível, devo evitá-lo. É mais seguro presumir que ele representa um perigo considerável do que subestimar e me expor. Com um passo rápido, Lumian juntou seus pertences, agarrou a lâmpada e saiu da caverna da pedreira. Com base no mapa subterrâneo meticulosamente memorizado dos registros de Gardner Martin, Lumian foi mais perto do Quartier de la Cathédrale Commémorative, discretamente aprofundando-se alguns metros abaixo do nível do solo para chegar em outra caverna de pedreira sombria e silenciosa. Ele incorporou nada menos que 3 manobras evasivas ao longo do caminho para escapar de rastreadores em potencial. Ufa!
Exalando um suspiro de alívio, Lumian examinou os arredores e pousou sua lâmpada de carboneto no chão. Em uma pedra moderadamente nivelada, ele organizou as velas e os componentes do ritual, garantindo seu alinhamento adequado. De repente, um lampejo de movimento nas sombras na borda da pedreira despertou seus sentidos. Ris! O coração de Lumian deu um pulo. Segurando a lâmpada de carboneto com cuidado, ele direcionou sua luz em direção à fonte. Um brilho amarelo-azulado perfurou a obscuridade, revelando um rato preto parcialmente escondido pelo cascalho. O rato não fez nenhum esforço para fugir da luz, ele ficou parado. Depois de alguns batimentos cardíacos, ele virou languidamente e desapareceu em uma fenda minúscula na base da parede de pedra. Por alguma razão, Lumian sentiu uma desproporção entre os olhos direito e esquerdo do rato. Segurando a lâmpada de carboneto, a tensão mais uma vez percorreu Lumian. Ele sussurrou: Termiboros, há algum problema aqui também? A voz de Termiboros ressoou dentro do ser de Lumian, emanando uma aura real. É melhor você rezar imediatamente para o tolo pedindo proteção angelical antes de se mudar para outro lugar. A situação poderia ser tão grave assim? As pupilas de Lumian dilataram-se. Rapidamente produzindo uma vela adicional, ele construiu apressadamente o altar. Não havia um pingo de preocupação quanto a Termiboros potencialmente manipulá-lo para uma escolha prejudicial. Afinal, orar ao tolo era o último recurso de Lumian, e inegavelmente servia aos seus interesses. De uma perspectiva diferente, o próprio fato de que as circunstâncias compeliram um anjo da inevitabilidade a implorar indiretamente a proteção do tolo implicava que algo muito errado estava acontecendo. Liberado, o perigo se mostraria insondável. Estando mental e fisicamente ótimo, as mãos hábeis de Lumian moldaram as velas, um processo que durou pouco mais de 10 segundos. Ele santificou a adaga e forjou uma parede de espiritualidade que envolveu somente ele e o altar. Metodicamente, acendeu as 3 velas sequencialmente, da divindade para a humanidade, da esquerda para a direita, pontuando com gotas de óleo essencial e extrato. Em meio à névoa e aos fios de neblina, Lumian exalou, recitando seriamente: o tolo que não pertence a esta era, o governante misterioso acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que exerce boa sorte. Eu imploro a você. Conforme o ritual se desenrolava, Lumian se rendeu ao abraço da névoa, ao formigamento de sua pele, à lassidão de sua mente. Mais uma vez, vislumbrou o serafim de 12 asas, pura luminescência descendo de alturas infinitas para envolvê-lo. Conforme as asas radiantes recuavam e se dissolviam, os sentidos de Lumian voltaram a ele. Avaliando seu estado, ele se apressou para embalar os itens do altar e saiu rapidamente dos confins da caverna. Descendo abaixo do movimentado distrito comercial, Lumian manteve sua vigilância e evasão praticada, avançando com atenção meticulosa. Quase 20 minutos se passaram antes que Lumian encontrasse em outra caverna escondida, protegida por sua localização discreta, cortesia de seu mapa. Entrando, ele avaliou os arredores. Com a voz baixa, ele perguntou: Termiboros, há algum problema aqui? Atualmente, nenhum, respondeu Termiboros. Lumian fechou os olhos, uma calma recém-descoberta tomando conta dele. Ele refletiu sobre suas opções. Devo subir e aguardar a dissipação da anomalia antes de procurar um refúgio isolado para o ritual de bênçãos? Ou devo aproveitar o momento, escapar brevemente da anormalidade e apressar minha progressão para contratado, capitalizando a proteção angelical do tolo? De acordo com a disposição de Lumian, ele se inclinou para assumir o risco. O cenário não mudaria mais tarde. Ele não conseguia verificar se a anomalia havia realmente se dissipado.
Precisava do conselho de alguém de patente mais alta. Nesse caso, ele poderia muito bem procurar esse conselho agora. O altar foi reintegrado. No entanto, dessa vez, ele ignorou proteção ou bênçãos, convocando em vez disso a mensageira da Madame Mágica. A boneca mensageira, vestida com um vestido dourado claro, apareceu acima da chama bruxuleante da vela. Observando Lumian, ele resmungou: "Este não é um bom lugar." Com isso, ele recuperou a carta escrita às pressas da mão de Lumian. A carta relatou brevemente o comportamento de Monette e a resposta de Termiboros, questionando a possibilidade de iniciar o ritual de oração de bênção naquele momento. Lumian exerceu alguma astúcia aqui. Ele não solicitou diretamente a proteção da Madame Mágica, apenas perguntou sobre a viabilidade. Contratar uma semideusa tinha um preço alto. Lumian considerou que era atualmente inacessível. Em vez disso, tentou chamar a atenção dela perguntando. Claro, se a situação ficasse crítica, ele consideraria. Dívidas poderiam ser pagas. Ou se a pessoa estivesse morta, o pagamento se tornaria discutível. Este não é um bom lugar. Isso diz respeito à caverna atual ou a todo o submundo de Traer. Lumian contemplou as palavras do mensageiro. Rapidamente, a mensageira retornou, trazendo a resposta da Madame Mágica. Isso é um grande problema. O comentário inicial da Madame Mágica fez as pálpebras de Lumian tremerem. É claro que a situação não é terrível, pelo menos, ainda não decifrei o retorno da entidade mais séria a este mundo. O que precisamos averiguar é sua verdadeira intenção. A reação de Termiboros implica que ele é o alvo, mas esse indivíduo é excelente em esconder motivos. Isso pode muito bem ser uma ilusão calculada para nos enganar ou a outra parte. Por enquanto e no futuro previsível, as anomalias devem estar ausentes. Estabilize-se e prossiga com a prece de bênção. Ele, um anjo. A entidade cuja hostilidade Monette exibiu é um anjo? Lumian suspirou involuntariamente, engolfado por uma onda renovada de trepidação. Isso me fez lembrar da singularidade do Sale de Bal e o Nick. Ele suspeitou que confrontá-los para cobrar uma dívida poderia enredá-lo com uma horda de abençoados angelicais. Vendo que a avaliação da Madame Mágica coincidia com a de Termiboros, Lumian se recompôs e reconfigurou o altar. Em pouco tempo, eles se concentram no par de velas cinza esbranquiçadas simbolizando o poder da inevitabilidade e a si mesmo. Em meio à fragrância intrincada do perfume âmbar cinza, ele recuou um pouco e entoou profundamente: poder da inevitabilidade. Você é o passado, o presente e o futuro. Você é a causa, o efeito e o processo. Ponto.